Parte 3, capítulo 3. Continuando. Quando chegaram à enfermaria com Romero caminhando entre os dois homens, o médico acabava de limpar o ferimento e toda a região ao seu redor. Estava injetando anestesia local, fazendo os preparativos para dar os pontos. Itz gemia, e lágrimas escorriam dos seus olhos. Romero olhou para ele com desdém e nada disse. Sentou-se num banco, tirou um maço de cigarro do bolso, acendeu um e começou a soltar anéis de fumaça. O médico estava muito ocupado com Itz para perceber isso logo, mas quando viu, olhou para Romero e disse: "Aqui não é permitido fumar, rapazinho. Desculpe-me", disse Romero ao desfazer-se do cigarro. Obrigado. Provavelmente acaba de me salvar do câncer, Doc. Guarde suas piadas para a polícia, retrucou o médico, começando a enfiar uma agulha. Itz observava-o apavorado. "Você é alérgico à penicilina?", perguntou o médico para ele. "Não sei, então teremos de correr o risco." Polvilhou o ferimento com o remédio. A face já estava adormente. Galgou o dedo indicador protegido com a luva de borracha, com firmeza contra a face, acima do ferimento. Doeu. Doeu? Acho que não. Strange teve de dar-lhes as costas enquanto o médico dava os pontos ao longo do comprido talho, com pequenas e rápidas espetadelas da agulha, atando habilmente os primeiros nós. Estava com vergonha de si próprio por ser super sensível, principalmente porque Babcock e Romero acompanhavam a operação com interesse. Quando o Dr. Phillips acabou e cobriu com uma atadura a face de Itz, a porta se abriu e um policial entrou. Parecia ter saído da cama com relutância. "O sargento diz que foi cometida uma agressão", começou ele. "Qual a natureza da agressão?" "Eu sou a natureza da agressão", respondeu Romero. "Fiz um corte nele. Você está preso. É meu dever adverti-lo de que qualquer coisa que diga pode ser usada contra você e que tem o direito de chamar um advogado", disse o policial formalmente. "É isso que eu quero, um advogado", falou Romero. "Conhece algum bom? O que mora mais perto que conheço trabalha na 137ª Street, em Nova York." O policial ignorou-o. A arma foi recuperada. Strange retirou o canivete do bolso e entregou-o ao policial. "Obrigado", agradeceu o policial. "Será necessário como prova." Terminou, doutor?" "Sim", respondeu o médico, tirando as luvas de borracha. "É melhor irmos para o distrito", continuou o policial. "Estenda os braços, garoto." Romero sorriu e estendeu os braços. "Tem medo que eu pule em você na radiopatrulha?" "Agressão criminosa com arma mortal", falou o policial. "É melhor começar a levar isto a sério." "Tamanho júnior, por favor", disse Romero, quando o policial tirou do bolso um par de algemas. "Acha que isso é absolutamente necessário, oficial?" perguntou Babcock. "Estou certo de que ele se comportará." "PNO, senhor", explicou o policial. "Procedimento normal de operação está no manual." "Oh", disse Babcock. "No manual", suspirou
Vamos, garoto. O policial puxou Romero pelas algemas e ele se levantou. Não vai precisar de mim, vai? Perguntou o Dr. Phillips. Presenciou a agressão? O médico sacudiu a cabeça em negativa. Muito bem, mais tarde terá de descrever o ferimento, mas não vamos precisar do senhor esta noite. Babcock, Strange este com lágrimas no rosto, seguiam o policial que segurava Romero pelo cotovelo, dirigindo-se para a porta. Romero advertiu o médico de que agora em diante aconselho-o a limitar-se ao futebol para se exercitar. Iremos no meu carro, oficial, disse Babcock, e nos encontraremos no distrito. Viram quando o policial empurrou Romero para dentro da radiopatrulha e trancou a porta. Havia uma grade de metal entre o banco da frente e o de trás, e Romero parecia um animalzinho enjaulado, pestanejando diante da luz sobre sua cabeça. O policial acomodou-se atrás do volante e deu a partida. Babcock suspirou. Vou apanhar meu carro, disse ele. Voltarei num minuto. Acho que Yeats não deve caminhar muito nessas condições. Afastou-se em direção ao campus. Strange ficou sozinho com Yeats. Pare de fungar, disse Strange, aborrecido com o rapaz. Ele podia ter me matado. Eu estaria morto se o senhor não tivesse chegado. Se Romero estivesse com vontade de matá-lo, acho que teria apanhado algo um pouco mais perigoso do que um canivete com uma lâmina de 6 centímetros de comprimento. Não teria achado aquele canivete inofensivo se ele estivesse agredindo o senhor, ou a mulher, ou sua mulher, ou aquela sua filha presunçosa que estava no jogo de futebol. Queixou-se Yeats, enxugando com as costas da mão o nariz que escorria. Estaria gritando maldito assassino e exigindo proteção para a sociedade contra os chicanos e os pretos. Receio que seu vocabulário e o meu não contenham as mesmas palavras. Strange tinha vontade de agarrar Yeats, levá-lo para um canto escuro e esbofetear o seu rosto machucado. Vou dizer-lhe uma coisa, falou Yeats. É melhor conservarem Romero preso por um bom tempo, ou vão ouvir o meu pai. Acho que o juiz não vai ficar preocupado com seu pai. Diga-me uma coisa, Yeats. Você pegou o dinheiro e as cartas? Nem toquei neles. Nada sei sobre isso. Não precisa acreditar em mim. Vá até meu quarto e reviste-o. Veja se não estou dizendo a verdade. Romero apenas entrou no meu quarto e começou a gritar. Eu nem sabia porque estava gritando. Sei que ele é seu preferido. Acho que ele é danado de inteligente, o gênio do gueto. Todo mundo conhece sua história. Quer saber como os outros rapazes chamam Romero? Jojo, o menino das selvas, a grande experiência. Tentar transformar um filhote de gorila num ser humano. Agora pode ver o resultado de sua experiência, Sr. Strange. A voz de Yeats tornou-se estridente num rápido crescendo. E quem está pagando por isso? Eu.
pode fazer quantas experiências desejar, mas aconselho-o a fazê-los em qualquer outro lugar e persista nos tubos de ensaio. Não preciso de nenhum conselho seu, It, exclamou Strange. Lamento o que aconteceu e lamento que esteja ferido, mas não lamento tanto o ponto de ficar aqui ouvindo alguma conferência que queira fazer sobre sociologia. Fique calado agora e apronte-se para contar à polícia apenas o que aconteceu sem qualquer observação filosófica. Ele podia ter me matado, murmurou Itz, engolindo a última palavra. A luz dos faróis do carro de Babcock incidiu sobre eles quando o veículo se aproximou. It sentou-se atrás de Strange no banco da frente, ao lado de Babcock. Quando chegaram ao distrito policial, Romero estava sentado diante da mesa do sargento, sem as algemas, com o jovem policial ao lado. Não vou declarar nada até conseguir um advogado, repetiu Romero reiteradamente. Não tenho nem que lhe dizer meu nome. Sabemos seu nome, disse o sargento paciente. Aí vem o criminoso. Romero apontou para Ites. Ele é um ladrão. Quero que seja acusado. Roubo de quantia vultosa. Chegaremos lá no devido tempo, falou o sargento calmamente. Você tem o direito de dar um telefonema ao seu advogado, se desejar. Não tenho mesmo de chamar um advogado. Aquele filho da puta roubou todo o meu dinheiro. Só tenho $6 comigo. Sabe onde posso encontrar um advogado no meio da noite por $6? $6. O sargento brincava com o canivete sobre a mesa, à sua frente, abrindo-o e fechando-o. Amanhã arranjaremos um defensor público para você. Enquanto isso, Jack, disse ele ao policial, coloque-o numa cela. Ouvirei a história destes 3 cavaleiros agora e registraremos o menino amanhã cedo. Muito bem, amigo. O policial agarrou Romero pelo braço e levou-o para os fundos, onde Strange podia ver 2 celas, ambas vazias. Agora, rapaz, disse o sargento para Ites, comece você. Eram quase 3 horas da manhã quando o sargento terminou de interrogá-los, fazendo-os contar o ocorrido repetidamente, enquanto anotava as respostas num formulário que retirara de um arquivo encostado na parede atrás dele. Muito bem, cavaleiros. Obrigado e boa noite, disse ele por fim. Podem ir agora. Há uma sessão no tribunal amanhã. E o rapaz poderá ir ao juiz, que apontará um advogado para defendê-lo. Trarei o advogado do colégio para ele, declarou Babcock. Mas agora não podíamos levá-lo para o colégio conosco. E se eu soltasse sob minha custódia? Responsabilizo-me em trazê-lo aqui amanhã. Receio que não posso fazer isso, senhor, respondeu o sargento. Cabe ao juiz estabelecer a fiança. E Joque dirigiu-se ao policial. Quer acompanhar Ites de volta ao colégio e revistar o quarto dele? Gostaria que os 2 cavaleiros fossem juntos e testemunhassem a busca. Lamento, Ites.
Precisamos verificar se há alguma prova que sustente a acusação de Romero contra você. Naturalmente, se não permitir que o policial reviste seu quarto, estará no seu direito. Providenciaremos então um mandato de busca, mas isso só será possível amanhã de manhã, razão pela qual seremos obrigados a mantê-lo aqui a noite toda. Strange pensou ver um brilho de prazer malicioso nos olhos do sargento Leary. Ao dizer isso, o sargento não dera muita atenção à versão lamuriante de It sobre os acontecimentos daquela noite, e ficara olhando pensativamente para o rapaz quando havia se referido à influência do pai em Washington. Se quiserem revistar meu quarto, não faço objeção, declarou It em altos brados. E a mim também. Quando quiserem, não tenho nada a esconder. Começou a tirar os bolsos para fora, espalhando dinheiro miúdo e várias notas de dólares sobre a escrivania, colocando também a carteira de dinheiro ruidosamente num gesto teatral. Ótimo, disse o sargento, quando Itz terminou. Pôde apanhar o dinheiro. Vou datilografar tudo e poderão assinar amanhã cedo. Itz voltou de carro com o policial e Strange e Babcock o seguiram no carro de Babcock. Que noite horrorosa, comentou Babcock, cansado, ao volante. Jamais aconteceu uma coisa dessa no Dunbury. Já tivemos furtos insignificantes, é claro, mas uma violência dessas. Estremeceu. Felizmente você e sua mulher chegaram no momento oportuno. Do contrário, só o bom Deus sabe o que poderia ter acontecido. Espero que Leslie não tenha ficado muito perturbada, embora quando me telefonou estivesse admiravelmente calma. Ela se mostrou à altura da situação, disse Strange. O que você realmente acha que está certo e errado em tudo isso? Perguntou Babcock. Não estou me referindo ao canivete. Com toda a boa vontade do mundo, não posso perdoar um rapaz que usa uma arma contra um colega. Mas o que você acha? Foi um terrível engano ou o quê? Romero lhe contou porque responsabilizava Itz pelo roubo. Você lhe perguntou? Perguntei. O que ele respondeu disse que era confidencial. O que quer que isso possa significar? Você deve estar terrivelmente desapontado, comentou Babcock. Romero estava indo tão bem. Não me sinto desapontado, comentou Strange categórico. Sinto-me culpado, excessivamente culpado. A fé sobrepuxando. O bom senso, acho. Ele pertence às ruas, não a um colégio como este. Confundi inteligência rude com comportamento civilizado. Não tem de responsabilizar-se por isso, nem o Sr. Asen. Babcock tirou a mão do volante e pegou no braço de Strange, num gesto de simpatia. Foi apenas uma infeliz combinação de circunstâncias. Ninguém podia prever isso. Com toda a sinceridade, quando o semestre começou, achei que o rapaz não chegaria até o fim do ano, mas não por uma coisa dessas. Pensei que ele talvez ficasse entediado com o ambiente, talvez se mostrasse insubordinado. Talvez fosse incapaz de suportar a disciplina, mas nunca por este motivo.
Acha que o conservaram preso. Acho que o conservarão preso. Espero que sim, respondeu Strange com amargura. Eu prenderia se fosse o juiz. Ora, Allen, disse Babcock suavemente, por que não suspendemos nosso julgamento até sabermos de todos os fatos? Deixei de suspender meu julgamento quando vi Romero correndo atrás de Ites com o canivete na mão. Ficaram em silêncio por alguns instantes e depois Strange disse: o conselho da diretoria poderá fazê-lo passar por um momento difícil, se exigirem um bode expiatório. Pode colocar a culpa em mim e terá a minha demissão no mesmo dia. Duvido que cheguem a tanto, respondeu Babcock, mas não parecia convencido. O policial esperava no carro com Ites diante da Malson residência. Quando chegaram, todos se dirigiram para o salão comunitário vazio e subiram juntos as escadas para o primeiro andar. Strange ficou surpreso por não encontrar nenhum dos rapazes acordados. A luta no quarto de It, seu voo pela escada abaixo e a corrida pelos campos deviam ter sido silenciosos, completamente silenciosos. Ites era o único menino a ter um quarto só para ele. Se isso era devido à influência do pai ou ao fato de que ninguém queria dividir o alojamento com ele, Strange não sabia. O quarto era pequeno e a parte o sangue no tapete. A parte o sangue no tapete e a cama desfeita, estranhamente arrumado. Strange e Babcock ficaram na porta, pois não havia espaço suficiente para todos. Enquanto o policial abria gavetas, olhava embaixo da cama, tirava as cobertas, virava o tapete, vasculhava os bolsos das roupas penduradas no armário. Nada, declarou ele. 10 minutos depois eu falei, disse Ites, na enfermaria e no distrito estivera pálido, exceto pelos filetes de sangue no rosto e no pescoço. Mas agora a cor voltava às suas faces. Podia ter poupado a viagem. Eu disse que não apanhei o dinheiro. Acho melhor você ir para a cama e descansar, meu filho. Falou o policial, vou embora agora. Deixaram Ites em seu quarto calmo e triunfante e desceram as escadas juntos. No salão comunitário, Strange despediu-se do policial e de Babcock. Sozinho, sentou-se por alguns minutos. Sentia-se exausto demais para enfrentar Leslie, sem um tempo para relaxar. Fechou os olhos e tentou relembrar todos os movimentos do policial enquanto revistava o quarto de Ites, imaginando a possibilidade de ele ter escapado do único lugar onde talvez o dinheiro pudesse estar escondido. Se tivesse encontrado o dinheiro, não seria provada a inocência do crime de Romero, mas essa seria uma circunstância atenuante. Daria à agressão algum sentido, menos selvagem, menos imperdoável. Mas ao recordar os lugares que o policial tinha olhado, Strange achava que nenhum canto fora esquecido. Suspirou, abriu os olhos, levantou-se e ficou olhando demoradamente para as manchas de sangue no sofá do salão comunitário.
onde Yeats estivera deitado, com o lenço de Strange sobre o rosto. O lenço ainda estava no chão onde o médico o jogara para examinar o ferimento. O sangue agora estava seco, com uma cor de ferrugem escura. O pano duro, Strange curvou-se e apanhou-o. Apagou a luz e dirigiu-se para o corredor escuro, para o seu apartamento. Lembrou-se de que Leslie trancara a porta e procurou uma chave nos bolsos, mas quando introduziu na porta, notou que não estava trancada. Abriu a porta e entrou na sala de estar. Todas as luzes estavam acesas. Leslie chamou. Leslie chamou. Leslie foi para o quarto. Ali as luzes também estavam acesas. A porta do armário estava aberta. Notou que faltava a maior parte das roupas. Então viu o bilhete sobre a penteadeira. Apanhou-o a mão trêmula e olhou fixamente. Estava escrito com uma caligrafia apressada, não a bela letra normal de Leslie. Em absoluto, meu querido, perdoe-me. Não poderia suportar ter de ficar mais uma noite aqui. Telefonei para Linda e perguntei-lhe se realmente queria que eu fosse com ela a Paris. Respondeu-me que sim. E eu disse que seguiria para Nova York imediatamente para partirmos juntas amanhã. Por favor, não se preocupe comigo, meu querido. E por favor, cuide-se. E, acima de tudo, não se culpe de coisa alguma. Amo você de todo o coração, Leslie. Strange colocou o bilhete sobre a penteadeira, cuidadosamente alisando-o com a mão. Depois fechou a porta do armário, apagou as luzes, foi para o quarto, despiu-se e deitou-se. Não ajustou o despertador. Babcock entenderia que ele não teria condições de dar aula naquele dia. É claro que todo o colégio está comentando, dizia Babcock. Eram 11 horas da manhã e estavam no carro de Babcock, dirigindo-se ao tribunal. Strange acordara cedo, mas ficaram no apartamento não atendendo a chamada para o café e para o início das aulas. Tentou ligar para o apartamento de Linda, mas a linha estava ocupada todas as vezes que discou e por fim desistiu. Leslie não telefonara e ele havia passado um telegrama para Linda pedindo-lhe que telefonasse. Sabia que era tolice preocupar-se com a possibilidade de um acidente com Leslie a caminho da cidade. Se tivesse acontecido alguma coisa, alguém já teria entrado em contato com ele, mas não podia afastar a imagem de Leslie agitada e perturbada, dirigindo pela estrada meio às tontas, batendo contra uma árvore, escondida numa vala. Ensanguentada, telefonou também para o escritório de Asen, mas foi informado por um secretário de que o Sr. Asen partira logo cedo para Washington. Conroy o levaram para o aeroporto, dissera a secretária, e não sabia onde o Sr. Asen poderia ser encontrado ou quando estaria de volta. Naturalmente, continuava Babcock, dirigindo devagar com cuidado. Yeats espalhou as novidades logo que acordou esta manhã.
com algum exagero chocante, imagino, pelo que já ouvi. Ele ligou para o pai, que me chamou ao telefone. Estava muito formal comigo. O que na verdade disse foi que se tentássemos encobrir o escândalo, esta é a palavra que usou, escândalo, eu perderei o emprego. Ameaçou também promover uma ação contra o colégio pela negligência criminosa ao ignorar um risco conhecido. Romero, naturalmente, fechar o colégio definitivamente e para certificar-se de que eu tomara conhecimento de que ele não estava absolutamente feliz, disse que se eu se, se, se seu filho fosse forçado a responder a uma acusação de roubo, iria denunciar-nos como co-réus num processo de difamação criminosa. Não é a mais cortês das famílias. Babcock esboçou um rápido sorriso. Seu rosto estava pálido, a expressão tensa, e os olhos avermelhados e úmidos. Suas mãos agarravam-se ao volante com muita força, fazendo o esbranquiçado das juntas evidenciar-se. Sua manhã foi tumultuada, comentou Strange. Já tive piores, retrucou Babcock. Certa manhã, 80 rapazes amanheceram vomitando, com casos agudos de diarreia. Pensamos que fosse tifo. Descobriu-se que havia sido a sobremesa da noite anterior. Dizem que os diretores de escola chegam até uma idade avançada. Riu com tristeza, dito ultrapassado. O que acha que terá de fazer? Perguntou Strange. Receio que a primeira coisa que teremos de fazer seja expulsar o menino Romero. Caso contrário, perderemos provavelmente a metade das matrículas do colégio. Strange assentiu com a cabeça. Foi ele mesmo o culpado. De qualquer forma, é uma tragédia, disse Babcock. O passo seguinte é tirá-lo da cadeia. De qualquer maneira, pelo menos tentar conseguir liberdade condicional. Chamei o advogado do colégio, que já viu Romero e vai encontrar-se conosco no tribunal. Pensei em evitar ter de chamá-lo. Foi por isso que tentei entrar em contato com o Sr. Allen para ver se ele conhecia alguém mais por aqui. Seus pais, principalmente os do tipo do Sr. Yates, tomarem conhecimento do fato que estamos pagando com o dinheiro do colégio a defesa de Romero. Deu de ombros e não concluiu a frase. Como Leslie está reagindo a isso tudo? Strange estava aguardando esta pergunta, embora esperasse que não fosse feita. Acho que muito mal. Aproveitou sua generosa oferta para uma licença para tratamento de saúde e viajou por algumas semanas. Já partiu? Babcock ergueu a sobrancelha surpreso ao perguntar. Sim, não a culpo. Se pudesse, iria também. Babcock esboçou um sorriso desanimado, manobrou o carro e entrou num estacionamento diante do tribunal, num edifício sustentado por colunas e revestido de ripas brancas. Um belo edifício, comentou ele, construído em 1820. Quantas desgraças já desfilaram pelos seus corredores. O advogado do colégio chamava-se Olingues. Esperava-os na porta da sala do tribunal, gordo e corado.
Usava um bonito terno escuro. Sua voz combinava com sua aparência sonora e teatral. Vão trazer o menino dentro de instantes, disse. E em seguida respondeu à apresentação de Strange por Babcock, com um gesto elegante de cabeça. Falei com ele, e receio termos um caso difícil em nossas mãos. Romero não vai cooperar, em absoluto não vai depor. Declarou que não abrirá a boca na corte, disse ele, nem mesmo vai dizer o porquê da agressão, embora tenha dito na polícia que Yates roubou o dinheiro dele. Deixe que façam o pior. Romero me disse qual o lucro que teria se falasse, diz que, no caso, o falador sou eu, posso alegar o que quiser. Parece conhecer leis mais do que devia. Diz que não pode ser forçado a incriminar a si próprio e não vai fazer isso. Lamento ter falado tanto como falou para a polícia. Sua atitude é de mau humor, talvez compreensível, mas não vai angariar simpatia na corte. Um, um, um pequeno sinal de arrependimento seria bom. O advogado deu de ombros, mas isso parece não estar dentro de seu esquema. Diz que o Sr. Strange viu quando ele correu atrás de Yates com o canivete e que ele admitiu tanto para o Sr. Strange como para a polícia que usou o canivete contra Yates. Diz que todos no tribunal vão rir se negar ter ferido Yates. Na verdade, se querem saber o que penso, sente-se orgulho com o que fez e quer que todos o saibam. Recusa dizer-me por que suspeitou de Yates. Comentou que sempre soube que um dia iria parar na cadeia e que tem uma porção de amigos que já estiveram lá e que não está com medo. Sua atitude, tenho de lhes dizer, não será recebida com bondade pelo juiz ou pelo júri, se chegar até lá. Tem mais de 18 anos e será julgado como adulto. E lembrem-se de que estamos numa pequena cidade de Connecticut, não em Nova York ou Chicago, onde esfaqueamentos desse tipo, obviamente sem intenção de matar, são considerados uma ocorrência quase normal do cotidiano. Vou fazer o possível, é claro. A voz do advogado abaixou para um tom melancólico, mas não estou otimista. O que poderá fazer? Perguntou Babcock. Argumentar com base nos antecedentes do menino, criado num bairro pobre, numa família dividida, atingida pela pobreza, etc, etc. O de sempre, destruição de uma carreira promissora num momento de desequilíbrio emocional. Esse tipo de coisa não é muito. O que poderemos fazer para ajudar? Perguntou Babcock. O advogado fez um pequeno gesto de desamparo com as mãos. Testemunharem sobre o caráter do acusado. Falem tudo o que acharem que possa ser útil. Lembrem-se de que estarão sob juramento. O que quer que dissesse sobre o caráter de Romero Strange sabia que não seria verdadeiro. Poderia mencionar os volumes roubados da história do declínio e da queda do Império Romano. Não se quisesse tirar o rapaz da cadeia.
Enquanto estavam ali parados, Ites veio pelo corredor. A enorme atadura no rosto dele fazia um desenho impressionante em uma de suas faces. O corpo enorme avolumava as roupas. Strange viu que a braguinha estava aberta. A braguinha estava aberta e Itz olhou para os três homens com ressentimento, mas parou e disse: Bom dia, Sr. Babcock. Assentosamente ignorou Strange. Meu pai disse que ia entrar em contato com o senhor. Ele telefonou? Sim, telefonou, sim, respondeu Babcock. Ficou muito contrariado quando contei o que aconteceu, comentou Yates. Assim pareceu, Babcock, falou Babcock. Bem, vamos entrar. Não pense que vou facilitar as coisas para Romero, continuou Yates. Nem pense isso também, Sr. Strange. Obrigado pelo aviso, respondeu Strange, e feche a braguinha. Braguinha, não vai querer ser pego em desrespeito à corte, não é? O rosto de Yates ficou vermelho e o rapaz atrapalhou-se com o zíper. Ao seguir Strange, que se dirigia para a sala do tribunal, onde o sargento Leary aguardava para depor. Entre os poucos assistentes, Strange notou uma mulher ainda jovem que identificou como uma repórter do jornal local, sentada na primeira fila com um bloco no colo e um lápis na mão. Babcock viu-a também e sussurrou: Acho que as notícias se espalham depressa. Ela não está aqui para ver o juiz julgar infrações no estacionamento. Romero entrou com o policial que o prendera. Pelo menos não está algemado, pensou Strange. Parecia pequeno e frágil naquele suéter escuro que Strange comprara para ele na Brooks Brothers. Sorriu ao passar por It e cumprimentou o diretor Strange. O advogado acompanhou-o até a mesa diante da bancada do juiz. O juiz saiu do seu escritório e entrou na sala do tribunal, ocasião em que todos se levantaram. O oficial declarou aberta a sessão e todos se sentaram, menos o advogado. Romero e os dois policiais que ficaram de pé diante da bancada. O promotor público leu a acusação num discurso monótono. Romero ficou olhando para a sala do tribunal com curiosidade, como se não estivesse interessado no que o homem dizia, e sim fascinado com a arquitetura do velho prédio. O promotor público terminou e o juiz perguntou: qual é a tese do defensor? Inocente, excelência, respondeu rápido o advogado. Romero olhou para o juiz com ironia. O juiz olhou para Romero com atenção por cima dos aros de metal dos óculos. Não reconheço a jurisdição desta corte, disse Romero. Strange gemiu. Televisão, pensou, milhares de horas assistindo a advogados na TV. O juiz suspirou. Não nós iremos aprofundar nesse assunto no presente momento. Senhor Romero, eu o reencarcero
Reencarcero para julgamento sob custódia desta corte. Estabeleça a fiança de $10.000. Estranho ouviu Babicoque suspirar. Ele mal ouvia, enquanto o advogado solicitava a redução da fiança, e o promotor público enfatizava a gravidade do caso e o perigo para o queixoso se ao acusado se o perigo para o queixoso se ao acusado que tinha admitido seu ato de violência e não mostrara nenhum remorso fosse permitido ficar livre. A fiança permanece nos $10.000, ratificou o juiz. Próximo caso, por favor. O repórter escrevia rápido enquanto Romero, entre o advogado e o policial, saía do recinto. Quando o trio passou por Ites, este ergueu o dedo médio num gesto obsceno de escárnio. Romero parou e Estranho por um instante temeu que ele fosse pular sobre Ites, mas Romero apenas disse, alto o suficiente para ser ouvido por toda a corte: seu dia chegará, balofo. Depois deixou que o policial o levasse dali. Oh, meu Deus, murmurou Babicoque, sacudiu tristemente a cabeça. Tenho medo de pensar no que aquela jovem vai escrever para o jornal de manhã. Tirou os óculos e limpou-os com um lenço, como se tentasse apagar o que as lentes tinham testemunhado na sala do tribunal. Bem, é melhor voltarmos para o colégio. No carro, enquanto voltavam, disse: Allen, você acha que o Sr. Asa estaria disposto a fornecer o dinheiro da fiança? $10.000? Eu não gostaria nem de arriscar um palpite. Quando chegaram ao campus, estava na hora do almoço, e Estranho, enquanto descia do carro de Babicoque, diante da Alson Residence, sentiu-se aliviado, pois não teria de enfrentar nenhum dos alunos ou alguém do corpo docente. Ao sair do carro, sentiu como se as pernas não lhe obedecessem e receou não ser capaz de chegar até a porta. Se não se importa, falou ao diretor, gostaria de faltar às aulas e às refeições por 1 ou 2 dias. Compreendo, afirmou Babicoque. Se pudesse, eu me ausentaria das aulas e das refeições por 1 ano. Vou tentar entrar em contato com o Sr. Asen. Se conseguir, informarei ao senhor o que ele disser. Babicoque assentiu com a cabeça e partiu. Estranho entrou no prédio. A senhora Schiller estava ajoelhada e com uma escova e um balde com água e sabão esfregava o sofá. Levantou-se quando Estranho entrou. Que trabalheira, comentou ela. Seu rosto gorducho e maternal, que sempre parecia estar afogueado por ficar diante de um forno invisível, exibia uma expressão triste. Estou há 20 anos aqui e nunca houve uma coisa dessas. Olhou em volta como se temesse que alguém a escutasse. Tenho de lhe contar uma coisa, Sr. Estranho, mas o senhor tem de prometer que não dirá nada a ninguém. É sobre o que aconteceu ontem à noite. Sobre ontem à noite, sim, prometo. Podemos ir até o seu apartamento? Falava aos sussurros. Ainda não estive lá em cima e um dos rapazes pode não ter ido almoçar. E eu não gostaria que alguém ouvisse. Naturalmente, concordou o Estranho, conduzindo-a pelo corredor.
e abrindo a porta, ela entrou atrás dele na sala de estar. O Sr. Strange, disse ela, não sei como falar, mas desconfio que foi por minha culpa. Estava a ponto de chorar. Culpa de que Romero esfaquear Ites. Como seria possível? Indagou Strange rapidamente. Quando entrei ontem à noite aqui para arrumar a sua cama e a da senhora Strange, era hora da ceia e pensei que não houvesse nenhum rapaz aqui. Ouvi um aquecedor fazendo barulho e subi para desligá-lo. Era o do hall, bem no topo da escada. A válvula estava presa e eu estava lidando com ela quando vi um menino saindo do quarto de Romero. Era o Sr. Ites. Perguntei por que não estava no refeitório. Respondeu que não tinha fome, pois havia comido um cachorro-quente na estrada quando viera para o colégio. Depois desceu para o quarto dele. Não achei nada demais nisso. Os rapazes mais velhos não são obrigados a fazer a ceia quando voltam dos feriados à noite. Fui para a minha casa, tenho uma casinha perto do campus. Eu e meu marido estávamos vendo televisão. Já íamos para a cama quando bateram na porta. Era Jesus Romero, já passava das 11 horas. Ele parecia muito calmo. Está sempre sereno, é amadurecido para sua idade. Você entende o que quero dizer? Pelo menos eu pensava assim. Até que tudo isso aconteceu, os lábios e o queixo duplo tremiam. O que ele queria? Falou que acabara de chegar. Estivera viajando, disse ele, no fim de semana, e perdera a condução para o Dunbury. Disse que estava faltando uma coisa em seu quarto, um livro de que ia precisar para a primeira aula da manhã. Não parecia excessivamente preocupado, mas eu devia ter imaginado que era algo muito importante para ele vir à minha casa àquela hora da noite. É que com o feriado a televisão é tudo mais e tudo mais, nem raciocinei. Sacudi tristemente a cabeça. Ele queria saber se eu sabia alguma coisa sobre o livro. Bem, Sr. Strange, se eu tivesse imaginado o que ia pela mente dele, teria ficado calado até o dia do juízo final. Mas os rapazes têm o hábito de ir um ao quarto do outro, pedir coisas emprestadas, livros, gravatas, suéteres. Por isso disse a ele que tinha visto o Sr. It sair do quarto dele na hora da ceia. Eu deveria cortar minha língua por ser tão tola. Agora estava chorando. Agora estava chorando. Não se culpe, senhora Shirley, disse Strange. Tenho sido parcial com Jesus desde o princípio, Sr. Strange. Ele é tão gentil comigo e é tão ordeiro, ao passo que os outros rapazes, pelo menos a maioria, me tratam como a um cão sem dono. E pensei que ele estava sendo útil. Ele me perguntou se o Sr. Ites carregava alguma coisa. Eu procurei lembrar-me, mas não consegui, e foi o que me disse. Como ele reagiu? Muito calmo, Sr. Strange. Nenhum sinal de que havia alguma coisa errada. Apenas agradeceu, dizendo que esperava não ter me perturbado, assim como ao Sr. Schiller, e foi embora, e não pensei mais naquilo até hoje de manhã, quando ouvi
As lágrimas escorriam por suas faces redondas. Strange colocou o braço nos ombros largos da mulher, sentiu o corpo dela tremer. Ora, murmurou ele, desajeitado, não é culpa sua. Não sei se Jesus disse para alguém que fui eu quem lhe contou que o Sr. Yates estava. Não conseguiu continuar. Não contou para ninguém, nem para mim, nem para o Sr. Babcock, nem para a polícia ou para seu advogado, para ninguém. Na verdade, insistiu em dizer que era confidencial. Se o jovem Sr. Yates souber que fui a responsável por Jesus agredi-lo e contar ao seu pai, meu marido e eu adoramos isto aqui, eu estaria perdido se o pai do Sr. Yates usasse sua influência. Ele é um homem poderoso, Sr. Strange, e é membro do conselho da diretoria. Estou certo de que o Sr. Babcock não deixará que chegue a tanto, disse Strange. Acho que não precisa preocupar-se com isso. Não vou dizer nada. E o jovem Romero parece determinado a manter seu nome fora disso. E mesmo que o dissesse, isso não representaria nenhuma prova na corte. Não é da prova que tenho medo, enxugou os olhos com as duas mãos. É do Sr. Yates e do conselho da diretoria. Oh, bem, tentou sorrir. Chorar não vai trazer minhas palavras de volta, não é? Apanhou uma ponta do avental e enxugou o rosto. Eu devia ter vergonha fazendo tal confusão. Quando o senhor e a senhora Strange passaram por um susto tão grande. E é uma sorte o senhor não ter sido esfaqueado ficando entre os dois como ficou. Acho que cometi um engano com o jovem Romero. Não se pode fazer o leopardo mudar as manchas, não é? Ele não é um leopardo, Sr. Schiller, retrucou Strange. É um modo. É um modo de falar, senhor, respondeu É um modo de falar, senhor, respondeu ela rapidamente. Olhou para Strange com uma expressão triste. Há mais uma coisa. O que é? Eu estava limpando a cesta de papéis no porão. Esta manhã, disse ela, e encontrei umas cartas com letra de menina. Pelo que entendi, Ites disse que Romero o acusou de roubar algumas cartas e dei uma olhada naquelas. Estavam endereçadas a Romero. Cartas de amor, muito francas, muito explícitas, muito físicas. Se me permite a liberdade de falar assim, Sr. Strange. As meninas de hoje usam uma linguagem que nem sequer sabíamos que existia quando éramos jovens. Há uma coisa que o senhor deve saber. Hesitou, como se tivesse de tomar uma decisão, e olhou intranquila para Strange. Estavam assinadas Caroline. Naturalmente, há muitas Caroline hoje em dia. É um nome muito comum, mas sei que sua filha se chama Caroline. O que fez com elas, com as cartas? Joguei-as no incinerador, Sr. Strange, respondeu a Sra. Shirley. Achei que nem o senhor nem a senhora Strange gostariam de lê-las. Obrigado, respondeu Strange. Foi inteligente de sua parte. Há mais alguma coisa que queira me dizer?
A senhora Stiller sacudiu a cabeça. Apenas diga a Jesus que fiquei muito satisfeito por ele ter conservado meu nome fora disso tudo. Eu direi, pelo que entendi, o Sr. Strange foi embora, comentou a senhorita Stiller. As malas dela não estão no apartamento. Se eu puder fazer alguma coisa para o senhor, é muito bondade sua, mas é necessário eu me arrumo sozinho. Se mudar de ideia, basta me chamar, ofereceu-se a senhora Stiller. É melhor eu voltar para o meu trabalho agora e ver se consigo tirar o sangue daquele sofá. Fez uma pequena e larga reverência, arrumou o avental e saiu do apartamento. Pela primeira vez desde que lera o bilhete na penteadeira do quarto, Strange estava satisfeito por Leslie não estar ali.